Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta. Eu sou o Marco Saravari, estrategista-chefe de investimentos da Sarinvest, a sua casa de análise e consultoria de investimentos totalmente independente, atendendo todas as demandas dos clientes, seja na renda fixa, na renda variável, no câmbio, no seguro, no cartão de crédito, no crédito. Então é só vir conhecer a Sarinvest, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma pergunta que acho que o mundo está se fazendo nesse ano de 2022 Marco, por que as bolsas estão caindo, né? O que faz as bolsas caírem? A gente vai dar uma olhada aqui nesse gráfico e isso vai justificar pelo menos grande parte das quedas recentes das bolsas mundiais, tá? Primeiro a gente precisa entender, né? Vamos entender o que está falando aqui nesse gráfico. O que é QT, né? Esse QT basicamente é o que a gente chama de, traduzindo, de aperto quantitativo, tá? Em inglês. Então, basicamente, esse aperto quantitativo, tá? Traduzindo aí uma expressão literal, uma tradução literal, é basicamente essa política monetária do Banco Central americano, quando se tem a contração, né? Ou seja, a redução do balanço do sistema do Federal Reserve, do Banco Central americano, tá? Esse processo também ele é conhecido também como a normalização do balanço, ou seja, no resumo, a gente está falando o seguinte, ou no Fed ou em qualquer outro banco central, eles reduzem as suas reservas monetárias, vendendo os títulos, né, os tesouros, os títulos públicos, ou deixando simplesmente eles vencerem, né? Chega lá na maturidade no vencimento, eles vencem e saem do mercado, né? Todo esse saldo, ou seja, reduz essa liquidez do dinheiro dos mercados financeiros. É basicamente o oposto do que a gente tem no QE. A gente deve ter escutado muito sobre QE, né? Sobre QE. Aqui a gente está falando de QT, né? Esse aperto quantitativo é o QT que a gente está fazendo nesse momento, tá? E é por isso que a gente está reduzindo esse balanço. E o que a gente teve, né? Principalmente agora no coronavírus, foi o QE. Em vários momentos tivemos o QE, que é a flexibilização quantitativa, né? Quantitative easing. Esse termo ficou muito conhecido, né, no mercado financeiro por conta da crise financeira mundial lá de 2008 e também agora por conta do coronavírus, tá? Que se refere às políticas monetárias adotadas pelo Banco Central americano quando tem aumento, né, ou redução do seu balanço, tá? Então, basicamente, esse QT ele ficou conhecido, em resumo, como a normalização do balanço referente às políticas monetárias do Banco Central norte-americano, tá? Mas o que a gente vai ver aqui no gráfico, tá? Principalmente a gente precisa entender que o objetivo do Fed é manter sempre a economia dos Estados Unidos operando com a sua máxima eficiência. Esse é o objetivo do Banco Central americano, né? Equilibrando entre inflação e geração de emprego. O seu mandato é aprovar, implementar políticas monetárias que promovam o máximo de emprego, garantindo que as forças inflacionárias sejam mantidas bem distantes. Tá? Então, esse basicamente é o quantitativo, o aperto quantitativo, né? É o famoso quantitative tightening, que a gente chama em inglês, por isso do nome QT. Tá? Mas o que a gente vê aqui no gráfico? Basicamente, mas e aí? O que a gente tem essa leitura aqui no gráfico? Basicamente, esse ciclo aí de redução desse QT do Fed tem sido muito rápido. Nesses últimos ciclos que a gente vê de implementação dos QTs, né? Apenas em 1988 foi mais rápido e apenas em 2004 foi de maior magnitude, disse alguns estrategistas aí ao redor do mundo. Tá? Ou seja, o aumento das taxas implementadas pelo Fed, que a gente comenta todos os dias do Banco Central, da taxa de juros, é só o que todo mundo já comenta aí nos mercados. Né? Então, a gente fala muito sobre aumento da taxa de juros, aumento do Fed, o que o mercado está esperando. Mas, pessoal, o que é mais importante é esse gráfico aqui, é o QT. E vocês conseguem ver realmente essa correlação, essa paridade muito próxima desse quantitative easing, quando a gente estava subindo, com o QT agora, né? Esse quantitative tightening, essa redução, ou seja, redução dos estímulos, redução do balanço do Fed em relação à redução do valor de mercado do Global Market Cap, né? Ou seja, o Banco Central vai reduzindo o seu tamanho, vai reduzindo liquidez, o market cap, as bolsas vão caindo, tá? Então, esse gráfico talvez seja tão importante ou mais importante mesmo do que a taxa de juros que todos os jornais comentam todos os dias. É importante entender esse gráfico aqui
também, talvez seja mais importante mesmo do que o do Banco Central, o Fed, as decisões de juros, tá? Então, essa leitura a gente consegue ver que essa redução muito forte do Banco Central americano, né? As reservas caindo rapidamente, né? Desde o pico aí de dezembro, sendo necessários mais de 3 anos de QT anterior, como a gente viu em outros ciclos anteriores, para gerar uma contração semelhante, ou seja, a redução está sendo muito rápida, é muito drástica, e esse talvez seja um dos grandes motivos do porquê que o market cap, ou seja, porquê que as bolsas americanas, bolsas mundiais, têm apresentado queda muito forte, muito rápida nesse ano de 2022, tá? Então, de novo, pessoal, entendam sobre quantitative tightening, tá? Entenda sobre essa redução, não só sobre taxa de juros, lógico que taxa de juros é extremamente essencial, a gente precisa acompanhar todos os dias as decisões, expectativas, curva de juros, mas sobre o tamanho do balanço, que muito poucos analistas, poucos estrategistas comentam. Lá na Sara Invest a gente acompanha muito de perto, e isso tem sido determinante para o desempenho também das bolsas americanas, tá? Então isso aqui pode continuar trazendo também pressões adicionais, né, para as bolsas americanas no curtíssimo prazo, tá? Entenda esse QT, entenda e se antecipe aos movimentos dos mercados, tá certo? Lembra sempre de deixar o like aqui no nosso vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Marco, quero mais vídeo como esse, né? Agora sim entendi, né? Deixa o feedback para a gente entender também como é que está o conhecimento, que tipo de vídeo para a gente trazer aqui para vocês, beleza? Esse foi o nosso gráfico aqui de hoje, o QT versus aí em relação ao movimento do global market, né, das empresas, valor de mercado das bolsas, a valorização ou desvalorização das bolsas mundiais, tá certo? E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Até mais. Tchau!